Porém, a palavra deve cair num terreno fértil, para que possa dar fruto. Mas o inimigo trabalha sempre contrário à palavra, principalmente nos lugares celestiais. Mas nós cremos nessa noite, querido, que a palavra de Deus ela está disponível para nós. O Espírito de Deus está aqui para ministrar as nossas vidas, a vida dos amados irmãos. Eu quero falar de algo muito importante, ou seja, algo que nós temos que ter para que nós realmente venhamos entender na nossa caminhada cristã. É a consciência do mundo espiritual. O apóstolo Paulo disse em uma das suas cartas, em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele disse assim, que nós não devemos atentar somente nas coisas que nós vemos, porque as coisas que nós vemos, elas são passageiras, mas a que nós não vemos, elas são eternas. Por quê, querido? Tudo que nós vemos aqui um dia vai se desfazer, porque as Escrituras dizem que o Senhor um dia fará novos céus e nova terra, e não haverá recordação das coisas anteriores. Porém, a palavra de Deus subsiste eternamente. Então, tudo que está na palavra de Deus vai permanecer, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo. Mas nós precisamos entender que o reino da fé, porque a fé ela é do reino do Espírito, ela não é do reino físico. Então, tudo que vai acontecer aqui precisa ser gerado no reino espiritual. Ou seja, precisa haver uma concordância com nós que estamos aqui, com aquilo que Deus deseja fazer, certo? Então Deus, Ele colocou em nós a fé, Deus repartiu a cada um. Nem todo mundo tem uma mesma fé, ou seja, nem todo mundo consegue crer de uma maneira a receber grandes coisas, mas a partir do momento que você se submete à palavra de Deus, você começa a aumentar a sua fé. Talvez você pode dizer assim, eu me dê fé, mas seria uma maneira incoerente. Deus diria para você assim, leia a minha palavra. Romanos capítulo 10 diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso ouvir aquilo que está disponível para mim. Ou seja, ninguém pode receber um milagre, a cura de um câncer, a cura de uma enfermidade incurável, qualquer cura que seja, sem saber se isso está disponível para mim na palavra de Deus, ou se é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus deve ser feita da forma como é no céu, aqui na terra também. Mas para ser feita aqui na terra, Ele precisa que nós tenhamos fé, que nós acreditemos, porque a fé é o combustível. A fé não é algo vago que alguém diz, mas eu creio que Deus vai me dar. Não, a fé é algo em que você acredita. É um fundamento. A Bíblia diz, é um firme fundamento de coisas. Mas que coisas? Coisas que eu imagino. A fé é uma coisa tão simples, querido, como você querer construir um prédio. Você não vai querer, qualquer trabalho que você queira fazer, você precisa de um projeto, não é isso? Você precisa estabelecer como é que você vai fazer, onde, como e quando. Então isso, um projeto arquitetônico, por exemplo, ele é um protótipo daquilo que vai ser construído. Então a fé é a mesma coisa. Você precisa ver, você precisa imaginar. Deus colocou a eternidade no coração do homem, querido, e a imaginação faz parte dessa questão de fé. Você precisa imaginar. Existem muitas coisas que nós podemos imaginar. Você já viu uma pessoa que ela sonha muito, imagina coisas, que tem uma imaginação fértil. Mas para Deus nós temos que ter uma imaginação fértil. Mas você vai imaginar o quê? Aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que foi dito a você. Então todos esses homens, querido, que foram justificados pela fé no passado aqui, Deus está dizendo assim, esses aqui são heróis da fé. Então fala de homens até aqui, não fala de homens que não foram perfeitos. Aliás, nenhum deles foram perfeitos. Mas o que conta para Deus não é uma perfeição. Eu quero que você entenda isso, é a fé, não é a perfeição. Deus, ele pode se desviar de muitas pessoas e chegar até uma pessoa que tem fé. Foi por isso que Deus chamou Abraão de amigo de Deus. Por quê? Porque Abraão era um homem de fé. No princípio ele não era, mas a sua fé foi amadurecendo, até que Deus o abençoou por causa da sua fé. Então você deve se espantar muitas vezes com a fé de Abraão.
Então nós somos herdeiros dele. Somos herdeiros de uma forma espiritual. Nós somos descendentes de Abraão por causa de Jesus Cristo. Então nós podemos ter essa fé também, o mesmo tipo de fé que Abraão teve, ou por mais além, o mesmo tipo de fé que Deus teve. Quando está dizendo em Marcos 11:23, Jesus está falando assim: olha, tenha fé como Deus tem. A tradução original diz isso: tenha fé como Deus tem, porque se direis a esse monte, passa daqui para lá, e tudo que você pedir em oração será feito, e nada vos será impossível. Por que Jesus está falando isso? Porque Deus, ele agiu assim no princípio. A fé, ela é movimentada pelo poder da palavra. E não é só da palavra escrita, a palavra falada. Então a Bíblia diz no Salmo 33 que Deus falou e tudo aconteceu. E as coisas foram criadas. Então uma coisa que nós devemos entender, e o diabo sabe mais do que nós sobre isso, é que a palavra pode criar. Isso eu estou falando de boas palavras e de más palavras. Porque tudo nesse mundo que você imaginar que acontece são criados por meio de palavras. Principalmente hoje que nós vivemos numa era da internet que as pessoas falam o que quiser. Então as palavras podem gerar morte. Se você difamar uma pessoa, hoje nas redes sociais, já vi casos parecidos, daqui a pouco a pessoa fica tão depressiva que o diabo atua na vida dele a ponto de se matar. Aconteceu vários episódios na nossa geração e está acontecendo agora mesmo. Então as palavras que ele têm poder. E o diabo sabe disso, porque foi dessa forma que Deus criou o mundo. E tudo que nele existe foi por meio de palavras. Um esposo só briga com a esposa por causa de palavras. É por isso que a Bíblia está cheia de orientações, dizendo assim: até uma pessoa tola, quando ela fica calada, ela é dita como sábia. Quer um homem que quer velar os dias para ver o bem, guarda a sua língua do mal e seus lábios não falem engano. O homem está preso pelas suas palavras. Pelas suas palavras será justificado e pelas suas palavras será condenado. Então, queridos, é difícil colocar em prática essas coisas. Eu sei. Sabe por quê? Porque nós vivemos na área sentimental. E na área do sentimento, você não consegue viver em fé, porque o sentimento, ele é um ponto de apoio para o inimigo da tua e da minha alma. Quando você age na área do sentimento, o diabo se ancora nisso. E ele usa os sentimentos do homem. Nem todo sentimento, querido, é de Deus. Por exemplo, o sentimento de ira. A pessoa, não, pastor, eu sou um ser humano, eu fiquei irado. Sim, mas você está fora da justiça de Deus. Porque as Escrituras dizem que a ira do homem não opera a justiça de Deus. E as Escrituras também dizem assim, que uma pessoa que quer ser sábia, ele deve reprimir a sua ira, ele não deve expandir a sua ira, ou seja, deixar que ela extravase. Se você ficar irado, querido, você ficar nervoso, a própria psicologia sabe disso. Se você levar 10 segundos quieto, é o tempo que o sangue vai ao cérebro para aniquilar aquela situação. Adrenalina, são 10 segundos, daqui a pouco você não vai fazer mais nada. Mas se antes desses 10 segundos você agir por impulso, você e eu irá cometer doidice, irá falar palavras que muitas vezes palavras negativas que vão criar as coisas, porque nós não estamos conscientes do mundo espiritual. E nem tudo que eu falo e você fala é minhas palavras do meu coração. Você sabe disso. E depois que passa o clamor do nervoso, alguém diz assim: puxa, mas ele não foi de coração, eu não queria dizer aquilo. Mas o que você quer dizer com isso? Se você não queria dizer, quem foi que instigou você? O Satanás, ele tem acesso na mente do homem. Nem todos os pensamentos que você pensa é de Deus, principalmente se é contrário à palavra de Deus. O diabo nunca vai jogar um pensamento na sua mente, querido, que está de acordo com a palavra, a não ser que ele esteja plagiando a palavra. Quando ele disse para Jesus assim: olha, se tu és o filho de Deus, está escrito, Deus dará ordem aos teus anjos. Ele estava usando a palavra num outro contexto, ou seja, ele estava falsificando a palavra de Deus. Então você entende que nós temos que ter o cuidado com as palavras. E muitas vezes Satanás está diante de nós, e o salmista sabia disso. Ele disse: Senhor, coloca uma guarda nos meus lábios quando o ímpio estiver diante de mim, lançando setas na minha mente. Eu preciso ter essa consciência para emergir em fé. Consciência do mundo espiritual.
Ah, mas eu não vejo, pastor, eu não sinto demônio. Mas existem mais demônios nessa terra do que pessoas. Vocês sabiam disso? Existem mais espíritos malignos do que pessoas. Será, pastor? Mas então, aquele homem tinha quantos demônios? Aquele homem gadareno. E tinha mais de 12 legiões, que eram milhares de soldados. Um homem só, querido. Agora você imagina uma pessoa demente, quantos espíritos estão nela? Então nós temos que entender isso e ter consciência, a primeira coisa, do mundo espiritual, para que nós possamos agir. Porque se eu não tiver consciência, querido, eu serei enganado. Se eu não pensar que existem anjos para me proteger, que existem demônios para me atormentar, eu serei enganado. Então o reino da fé é esse reino que nós temos que ter consciência e não atentar só nas coisas que nós estamos vendo, e nem julgar pela aparência, porque alguma coisa pode aparentar boa, e no entanto só Deus é que sabe. Então aqui, queridos, em Hebreus 11, ele está falando que algo que nós queremos de Deus e podemos receber deve ser algo sólido, e nós devemos esperar que isso vai acontecer. Mas é uma coisa, não é uma coisa vaga, é uma coisa que nós imaginamos. Se está na palavra de Deus, você imagina aquilo. Ah, mas será que é assim? É, porque aquele cego disse, começou a clamar: filho da Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus chegou para ele e falou assim: o que quer que eu te faça? Por que Jesus disse isso? Porque Jesus queria que ele falasse com ele de uma forma específica. Ele falou: eu quero ver, Senhor. Então veja. Então, quando nós vamos diante de Deus, nós temos que pedir algo específico, sim, que está na palavra de Deus, e algumas coisas que não estão na palavra de Deus também. Lógico, algumas coisas que não estão aqui, nós temos que pedir segundo a vontade do Senhor. Mas a maioria das coisas, que mais de 8.800 promessas estão aqui: saúde, vida próspera. Você não deve aceitar nada menos daquilo que não está aqui. Mas o que estiver na palavra de Deus, você deve reivindicar. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer em dar para você. Aliás, Ele já te deu. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, Ele não te deu só a salvação, mas Ele comprou todas as coisas. Pedro estava dizendo assim: aquele que nos deu tudo que diz respeito à vida. Uma das suas cartas, Ele diz que nos deu tudo. Então, se Ele nos deu tudo, Ele deu tudo. Ah, mas por que eu não recebo? Porque entre você e a sua bênção existe um inimigo. E a primeira coisa que ele faz é colocar nas nossas mentes que nós não merecemos. Mas quem que merece? Deus faz as coisas na nossa vida porque Ele é bom. Não é porque alguém merece. Ninguém tem mérito de receber alguma coisa aqui. Ah, eu recebi, uma vez eu estava orando no monte, jejuando, e falei: Senhor, eu quero que o Senhor opere. Ele falou: eu não opero por causa disso, porque você está jejuando. Eu quero operar muito mais que você. Então é você que não quer que eu opere. Então, para você querer que eu opere, você tem que jejuar, para que a sua emoção não seja um empecilho, a sua carne não seja empecilho. Então, quando você jejua, você neutraliza a sua carne, você começa a ter consciência do mundo espiritual, querido. Você sai do foco daquilo que é aparente, e então o Espírito Santo consegue operar em você. O Espírito Santo está dentro de você. Muitas vezes ele não consegue, porque ele está abafado, porque nós estamos cheios de coisas. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas nós não estamos conscientes do mundo espiritual. Então é necessário, sim, às vezes não é fácil andar em espírito, como Paulo disse. E às vezes nós fazemos a vontade da carne. O que é a vontade da carne? É a vontade da natureza humana. Ah, eu não posso descansar, eu posso descansar, posso comer. Mas muitas vezes que nós fazemos coisas que nem aquilo não vai nos edificar, e aquilo nem convém para nós, e nós nos pegamos fazendo isso. Pode acontecer, mas Paulo falou para nós assim: ó, se vocês andarem em espírito, em Gálatas 5:16, se vocês andarem conscientes do mundo espiritual, vocês jamais farão a vontade da carne. Então, se não fosse possível, ele não diria isso. Aí as pessoas ficam inventando desculpa: ah, não, mas eu sou humano, eu sou sim, mas você é humano, mas você não precisa. Você tem as armas espirituais para lutar. Você não precisa sujeitar tudo que o inimigo está falando. Você não precisa se acomodar a isso, mas você deve agir por fé. Você deve agir sabendo que Deus está com você. Nós temos medo sim, mas o perfeito amor em Deus lança fora o medo. O medo, queridos, todos nós temos, mas acontece que Deus nos enche de coragem pelo
Espírito Santo. Quando você fica cheio do Espírito Santo, ele te enche de coragem. Pedro, os discípulos cheios de coragem, enfrentou reinos, enfrentou aqueles homens, mas eles estavam cheios do Espírito Santo, porque a coragem, querido, ela vem mesmo tendo medo, mas ela vem para você fazer você sobressair ao medo. A coragem. E Deus te dá coragem para você agir em fé. Queridos, e Deus, nós só vamos agradar a Deus se nós formos pessoas de fé. Como eu disse, não é pessoas perfeitas, porque esses homens aqui, se vocês começarem a ler, aqui fala de Sansão, aqui fala de Moisés, aqui fala de Abraão, todos esses homens, cada situação deles, eles falharam, querido, todos eles falharam, porque não há um homem sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não existe isso. Depois que você converte ainda, você está sujeito às paixões, porque a Bíblia diz que Deus, ele atende a oração de um justo. Então Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas ele era justo pela fé. E nós também somos justificados, não porque somos bonzinhos, mas porque Deus nos justificou, ele nos deu o dom da justiça. Então você é justo, sim. Você é santo. Ah, pastor, será que eu sou justo? Eu faço coisa errada. Mas não é esse tipo de justiça que eu estou falando. Que você consegue, que você tem aquele mérito. Não. Você é justo para fazer justiça, sim. Mas a justiça que provém de Deus. É isso que ele está dizendo, buscar o reino de Deus. E a sua justiça. A justiça é de Deus, não é a minha. Certo? Os fariseus tinham mania de se considerar justo. Aí Jesus disse aos discípulos: se a justiça de vocês não for maior que a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino do céu. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o homem de maneira nenhuma vai entrar com a justiça dele, só com a justiça de Deus. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Então, o reino da fé, querido, é um reino que você pode criar. Eu estava há algum tempo, há alguns anos atrás, meditando sobre essa palavra, eu estava até escrevendo sobre fé, e o Senhor disse assim: você sabe que a fé pode criar? Eu falei: como, Senhor? Ele falou: vocês podem criar as coisas por meio da fé. Vocês podem criar até igrejas inteiras por meio da fé. Vocês podem chamar a existência essas coisas. Eu falei: como é isso, Senhor? Ele deu em Romanos 4,18, ele diz assim, que Abraão creu, ainda que a circunstância era contrária, ele ficou forte na fé, ele não tinha probabilidade nenhuma de gerar um filho, a sua mulher era estéril, ele já era velho, mas a Bíblia diz que quando Deus fez com que ele visse isso no reino do Espírito, quando Deus levou Abraão lá no capítulo 15 de Gênesis, levou Abraão a ver que toda a terra que estava diante dele, ele viu toda aquela terra, na sua mente ele imaginou que aquela terra seria do seu descendente, ele teve essa imaginação, então ele viu no mundo espiritual, e não bastou por aí, Deus mudou o nome dele para que a mulher dele chamasse ele de pai de uma multidão, e dissesse para ele aquilo que ele realmente ele era, e ele chamasse a mulher de mãe de príncipe, e dissesse para ela aquilo que realmente ela seria. Então Deus faz isso conosco, e Deus troca o nosso nome, ele quer que nós realmente creiamos que somos aquilo que ele diz, e não aquilo que as pessoas dizem, e nem aquilo que está sobre nós, que nós pensamos de nós mesmos, porque Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Então, queridos, Deus fez isso com Abraão, fez com que ele visse isso no mundo espiritual. E no capítulo 4 de Romanos ele diz que Abraão fez isso. Ele ficou forte na fé quando ele começou a agradecer, querido. Quando você recebe isso, você tem essa visão no teu coração, e ali começa a ser gerado algo, é uma certeza que você tem no teu coração, porque você orou. Então aquilo foi germinado, foi colocado dentro de você, foi plantado numa terra fértil. Então você pode esperar que vai acontecer isso. Então Abraão estava naquela condição. Então o que ele fez quando ele ficou forte na fé? Ele começou a louvar o Senhor e agradecer de verdade. Senhor, muito obrigado, porque Deus não é homem para que minta. Ele começou a agradecer: Senhor, muito obrigado, porque eu já tenho isso, ainda que eu não veja, ainda que eu não veja nenhum sinal, ainda que esteja tudo ao contrário, mas eu creio que o Senhor já fez isso no reino espiritual. Então venha o teu reino, seja manifesto, aquilo que está no teu coração, manifesta aqui hoje. E é assim que Deus trabalha, querido. Deus trabalha. Eu creio que você pode ver uma igreja inteira. Deus pode revelar isso para você no teu coração, para te ajudar.
Queridos, Deus ajudou muitos homens fazendo isso, atuando no rei da fé. Um deles, no capítulo 30 de Gênesis, foi Jacó. Jacó tinha sofrido muito, ele não era um homem perfeito, querido, ele tinha enganado as pessoas, ele era um cristão, ou seja, ele era um homem que temia Deus, mas Deus abençoava naquela época, tanto Abraão como Jacó e outros antes da lei. Ele não abençoava baseado em lei nenhuma, ele abençoava baseado na graça, querido. Então Deus decidiu abençoar Jacó porque viu o seu sofrimento diante do seu sogro, viu o trabalho que ele tinha feito e ele estava sem nada, ainda era pobre, mas então Deus deu um jeito de atuar no reino da fé com Jacó. Então o que aconteceu? Aquelas ovelhas que Jacó falou para o seu sogro, falou assim: olha, leve todas as ovelhas que são malhadas, eu quero só aquelas que não é malhada, que é de uma cor só, e isso, o que nascer dessa será o meu salário, porque Deus estava atuando na vida de Jacó, e orientou ele a ir nas montanhas e pegar varas de álamo e cascar, fazer cortinhos nela, como se ficasse de outras cores, ou seja, descascar elas, as varas de álamo de abelheira, e ele fez ali uma cerca, e ele colocou todas as vezes que as ovelhas vinham ali, e elas concebiam ali onde elas tomavam água, ou seja, elas eram enxertadas, ele colocava aquelas varinhas, e ali ele via as ovelhas todas salpicadas e malhadas através daquela varinha. O que aconteceu, querido? Deus estava atuando na fé de Jacó, trabalhando no reino espiritual para que ele pudesse ver aquilo que ele obteria. Então é assim que Deus faz. Deus quer que nós vejamos. Deus quer que nós vejamos aquilo que ele fala conosco. Quer que você imagine isso, que você veja. Então a Bíblia diz que são coisas que eu espero, não são coisas vãs. Sei lá, Deus vai me dar, Deus vai me abençoar. Não. Então quando Jacó fazia isso, ele via no seu espírito, ele via as ovelhas malhadas salpicadas. Então Deus atuava naquelas ovelhas por causa da fé dele. Então no reino espiritual, quando você vê algo, Deus dá um jeito de atuar no mundo físico. É assim que acontece, então a manifestação da fé. Então se Deus falou que vai te usar, creia, se imagine, se prepare, começa a pregar para você mesmo, diante do espelho, começa a falar as coisas. Deus vai me usar. Faça igual homens de Deus, que Deus tocou ele e disse: olha, Deus falou que vai me usar, o profeta falou, então agora eu vou me preparar, vou jejuar, vou orar, porque Deus vai me usar, Deus vai me levar às nações. Então ele faz isso porque ele acredita, e porque ele já se vê fazendo isso, ainda que não está acontecendo. Isso é fé, queridos. Deus fala de coisas futuras tão claramente como se já existisse. Aliás, para ele, querido, tudo já aconteceu. Deus não está sujeito a tempo. Então ele chama as coisas que não são como se já fossem. É o que está dizendo em Romanos 4, 18. E Abraão não enfraqueceu na fé, por quê? Porque ele glorificou a Deus. Então a maneira de você não se enfraquecer na fé, quando você vai buscar algo de Deus, é você glorificar. Em muitas situações, como o salmista diz no Salmo 103, diz: bendiz a minha alma ao Senhor. Eu não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que benefício? Aquele que ele já te deu e aquele que ele vai te dar. Que você vai receber, mas você já recebeu em Cristo. E a maneira, querido, uma das maneiras de você receber bênçãos de Deus é você agradecer pelas aquelas que você já tem. Imagine que aquela multiplicação de pães, você não viu Jesus pedindo ao Pai para multiplicar. Você viu Jesus dando graça. Quando Jesus deu graça, aconteceu a multiplicação. Então quando nós aprendemos a louvar o Senhor e agradecer por aquilo que Ele já nos deu, ainda que nós não vemos, então vai acontecer coisas na nossa vida. Vai acontecer aquilo que nós necessitamos, aquilo que Deus falou, usou alguém, ou que está na palavra de Deus, querido. É assim que acontecem os milagres. Muitos de nós não entendemos o que é muitas vezes viver pela fé. E para elucidar isso, é que nós temos que meditar na palavra de Deus. Abraão, ele foi justificado pela fé porque ele atuou com outras circunstâncias, mesmo no momento que Deus falou coisas que pareciam contrárias. Você já passou por isso? Aí você pensa assim: poxa, mas Deus falou que ia fazer isso, mas parece que está acontecendo tudo ao contrário. Então quando Abraão já estava maduro na fé e o diabo estava acusando Abraão que ele amava mais a bênção do que o próprio Deus, você sabe disso.
Isaac era uma bênção. Isaac veio e foi uma bênção. Então você imagina o que deve ter acontecido. Satanás, o acusador, diz: não, mas ele ama mais o filho do que a ti. Mas Deus, ele conhece nós mais do que nós mesmos. Então ele disse a Satanás: então eu vou mostrar para você que ele não ama mais a bênção. Certo? Porque Abraão sabia, como qualquer um de nós devemos saber, que ele não pode dar nada para nós que nós não podemos devolver para ele. Às vezes Deus vai te dar uma bênção, mas é para você dar para outras pessoas. Por exemplo, se você vai receber dons espirituais, não é para você, porque nenhum dom espiritual vai servir para você, é para outras pessoas. Então você tem que dar para outras pessoas aquilo que é dado a você. Mas Abraão, ele viveu essa situação, e o diabo certamente acusou ele. A Bíblia fala lá que tentou Deus Abraão. Não, Deus não pode tentar ninguém. Mas a tradução original diz que Deus provou Abraão, e Deus prova para o diabo que você não serve a ele por causa de coisas. Porque se você vem até Jesus por causa de coisas, você vai abandonar Jesus por causa de coisas. Então, enquanto o homem não entender que nós servimos a Deus por amor, nós não vamos servir Ele perfeitamente. Por amor. Então, o que aconteceu com Abraão? Sim, Deus disse assim: vai no monte e sacrifica o teu filho a mim. E eu não acredito que, como muitas pessoas dizem, e faz até algum hino que você já viu: Abraão foi lá com seu coração sangrando, ele foi pensando em ele ter que sacrificar o seu filho, que dor. Eu não acredito nisso, querido, porque não é bíblico isso, certo? Aliás, em Hebreus, aqui nos capítulos finais de Hebreus, você vai encontrar lá, dizendo assim: Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar o menino dos mortos. E outra coisa, ele estava maduro tanto na fé que ele disse assim: nós vamos ali sacrificar e voltaremos. Não foi isso que ele disse? Então, como ele ia pensando: vai ter que sacrificar meu filho, Deus ele está enganado, será que ele questionou a Deus? Não, eu não creio nisso. Porque uma pessoa que age em fé, querido, ele não está preocupado com isso, com a maneira como que Deus vai fazer. Ele sabe que o que Deus falou vai se cumprir. Mas quando Abraão era ainda uma criança na fé, ele foi lá, permitiu que a sua mulher instigasse ele para fazer um filho na escrava, pensou que seria um mordomo que Eliezer, que seria o seu descendente. Sim, isso é normal, mas você deve amadurecer na fé e andar por fé e crer realmente naquilo que Deus falou, como está escrito em Hebreus aqui, e declarar isso em fé, e crer e declarar e louvar o Senhor. E Abraão aprendeu isso, queridos. Então ele estava num outro nível. Então, à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus e vai declarando ela pelo poder do Espírito, então você vai atingindo níveis de fé. Um homem, querido, que atingiu níveis de fé, e apesar que Deus ele não falou mal em nenhuma situação, os amigos deles falaram mal dele, Jó, Deus falou para o diabo, e Jó não era só um religioso, Jó não era um cristão cheio do Espírito Santo, ele era só um religioso, fazia sacrifício. Mas Deus falou para o diabo assim: olha, meu servo Jó, reto e temente a Deus. Deus não fala mal de você, Ele fala sempre bem de você. As pessoas é que falam mal. Se você cometeu um erro, Deus, pronto, acabou. Mas Deus não trata você assim, porque Ele diz em Jeremias 29:11: bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, diz o Senhor. Então o Jó, ele viveu essa situação, mas os amigos dele passaram o tempo todo falando mal dele. E para ele ser abençoado, Jó teve que orar por eles, porque Deus falou: ele é mais justo que vocês. Mas depois de tudo isso, Deus começa a repreender o orgulho de Jó. E ele começa a falar do Leviatã, que é o símbolo do orgulho, a antiga serpente. Então ele começa a dizer: onde você estava, Jó, quando eu vi essas coisas? E começa a mostrar a sua grandeza. Então Jó vê tudo aquilo, ele fica impactado e diz assim: olha, Senhor, eu me arrependo do pó e da cinza. Eu só conheci o Senhor de ouvir falar. Eu só tinha ouvido falar do Senhor, mas agora eu estou vendo o Senhor com meus olhos. Imagina qual o nível de fé que esse homem adentrou em Deus, querido. Então entenda uma coisa: toda situação difícil que vier, Deus não vai provar você o tempo todo, mas haverá sim uma prova de que a palavra de Deus funciona para você e para mim. Deus vai permitir algumas coisas para você experimentar que a palavra de Deus funciona, para você experimentar o poder
o meu Deus é maior que esse problema. Ele é maior. E Ele faz o milagre. Então acontece coisas na nossa vida, que como já aconteceu, os irmãos viram testemunhos, eu mesmo passei por muitas coisas. Talvez eu não contei aqui, caiu uma pedra de quase 20 quilos, mais de 15 quilos na minha cabeça, a distância de uns 3 metros na minha cabeça. Mas naquela hora eu creio que o anjo pôs a mão. Não aconteceu nada. Aliás, aconteceu que cortou a minha cabeça. O médico ficou muito preocupado, porque ele achou que tinha rachado a minha cabeça. Sério? Mas ficou lá desesperado. Não, deve ter afundado o teu crânio. Eu falei, não, eu estou bem, estou andando. Não aconteceu nada. Então, querido, Deus protege você, só com esse livramento. Então essas coisas acontecem para que Deus seja glorificado, para que você veja que Deus te protege, ainda que você não veja anjos, ainda que você não veja o mundo espiritual, mas você acredita, como o Salmo diz, os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que temem a Deus e dá livramento. Quantos livramentos, querido, você tem, você nem sabe que foi o anjo. E foi o anjo que te protegeu. Então, se você quiser experimentar e viver no reino da fé, você precisa ter consciência do mundo espiritual. E se você agir em fé, você não está sentindo nada. Uma pessoa que nem não tem fé, que não age de fé, nem consegue orar, querido. Um irmão falou para mim assim: ó, pastor, eu só vou jejuar se eu sentir. Eu falei, então você nunca vai jejuar, porque ninguém sente vontade de ficar sem comer. Certo? Você tem que fazer isso pela fé. E não é fácil, mas acontece aí que começa, porque um dia que você quer ter disciplina sobre você, a primeira coisa é pela boca. Se um homem dominar a sua boca, a Bíblia diz, a sua língua, ele vai ter poder, ele vai ser poderoso, ele vai dominar o corpo inteiro. Entende, querido? Então são coisas que você faz pela fé, você decide fazer pela fé. Então você deve chamar a existência, imaginar essas coisas que Deus imaginou. Então o Senhor Jesus agiu por fé também, quando Ele decidiu morrer por você. Ele viu você, hoje e eu. Foi por isso que Ele decidiu. Ele teve um vislumbre sim do seu sofrimento, Ele viu que ia ser difícil. Certamente o diabo ficou apresentando um monte de coisa para ele. Olha, você vai sofrer, o cálice vai ser doído, eles vão te maltratar demais. E aí, como ele estava na pele de homem, ele disse, foi tentado dizer ao Pai: passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade. Então, querido, a fé e obediência não é você fazer aquilo que você sente vontade, é fazer aquilo que você não sente vontade, mas é o certo a se fazer. Você sente vontade de orar para uma pessoa que é seu inimigo, que te maltrata? Você não sente vontade de fazer isso, mas você tem que decidir amar essa pessoa pela fé, porque quando você decide, então o poder de Deus te invade. Foi isso que aconteceu com o Senhor. Ele não sentiu vontade, mas Ele decidiu morrer por você e por mim. Amém, Jesus. Certo? Então quando nós fazemos isso, querido, então Deus é conosco, porque quando nós decidimos agir pela palavra, querido, não é simplesmente a fé. Ah, mas eu tenho fé. Não, é agir pela palavra. Não, a Bíblia diz: eu vou agir, Senhor, eu vou crer de acordo com a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra diz, então eu tomo posse da Tua palavra. Eu declaro. Eu aprendi isso muito cedo, querido. Quando as pessoas oravam por mim, eu disse: olha, eu recebi, acabei de receber, mas eu estava com sintoma da enfermidade. Mas eu falei: eu acabei de receber, não se manifestou ainda, mas eu já recebi. Aí passavam os dias, eu não tinha mais o sintoma. Eu falei: puxa, nem vi quando saiu o sintoma. Mas quando você recebeu a cura? Naquela hora que orava por mim. Certo, queridos? Então é assim que funciona. Para nós chamarmos a realidade do mundo espiritual, querido, nós precisamos verdadeiramente crer, como Hebreus está dizendo. A vida de Abraão, ele foi um exemplo para nós. Ele foi considerado um herói da fé, porque ele sacrificou. Certo? E quanto mais você sacrifica, para mim, Abraão e Moisés foram os que mais sacrificou. O que é sacrifício? Sacrifício hoje para nós, o que é? São coisas que você faz para Deus pela fé. Certo? O coração quebrantado também Deus não despreza, mas Deus hoje também, Ele quer um sacrifício agradável a Ele. É o que está dizendo em Romanos 12.
o sacrifício agradável a Deus, o vosso culto racional, apresentar o vosso corpo. Então, se você disponibiliza o seu corpo, mesmo que ele não queira, porque muitas vezes o seu corpo não quer fazer as coisas, mas se você ceder às pressões da sua natureza humana, você não fará a vontade de Deus. Porque se um homem, como o apóstolo Paulo, como diz em 2 Coríntios 9:27, ele disse assim: eu antes subjugo o meu corpo, reduzo ele à servidão, para que pregando aos outros você não venha de alguma maneira ficar reprovado. Todas as vezes que você vê que a coisa de Deus usar você, ou que Deus está prestes a usar você para fazer algo para ele, o reino dele, o diabo vai vir contra você para te reprovar. Ele vai atuar na sua área emocional, para que talvez um familiar seu, alguém que seja, olha, você viu lá, o irmão pregou, aí, ó, aqui, ó, como é que ele está agindo. Só que isso não é o fim. Se acontecer, você vai se levantar e pronto, em Cristo. Mas acontece que ele vem, mas o apóstolo Paulo sabia disso. Eu subjugo o meu corpo. Então o que ele estava falando? Ele estava falando de manter o corpo dele numa disciplina, ou seja, não deixar o corpo dele fazer o que quer. Eu poderia fazer isso, eu poderia comer agora, sim. Mas Jesus, querido, se você vê, Jesus, todas as vezes que ele orava com pessoas, que ele ministrava, ele saía e orava. E antes também. Mas ele saía e orava por quê? Porque ele sabia que as pressões eram grandes. Então, quando ele ministrava, as pessoas, as grandes multidões eram curadas, ele se retirava para orar. As Escrituras dizem em Provérbios que um varão sábio consolida a sua força. E depois também ele não ficava por aí, depois queria ministrar as pessoas, não, ele estava orando, e ele saía e começava a ordenar no reino do Espírito. As pessoas diziam, seja curado, seja liberto, expulsar os demônios, certo? Ele não ficava orando muito, mas é porque ele passava muito tempo em oração, se enchendo de Deus. Então é isso que tem que acontecer conosco. Certo? Muitas vezes nós não vamos passar muito tempo aqui na igreja orando, mas a nossa vida devocional precisa ser regada com muita oração, sim. Mas a oração não é você ficar somente lá orando ajoelhado. Existem muitas maneiras de você orar. Por isso que nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Oramos em línguas, oramos em espírito. Tem pessoas que oram o dia inteiro, mesmo que eles estejam no meio de pessoas, mas você desenvolve um sistema de uma maneira de estar em comunhão com Deus. E aí sim você pode realmente trazer o reino de Deus para a terra, manifestar o reino de Deus. Então nós precisamos entender, para criar essas realidades espirituais, é por meio da palavra da fé. E essa palavra está onde? A Bíblia diz que ela está além do céu. Como diz as Escrituras, Paulo está falando em Romanos capítulo 10, não, essa palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração. Com o coração você crê e com a boca você confessa. Então se você não confessar aquilo que você crê, infelizmente o inimigo vai lançar um monte de coisa na sua mente e você vai acabar concordando com ele. Mas você não vai fazer isso não. Deus não... Quem é você? O inimigo vai falar, você é um coitado, você não pode fazer isso. Como que vai acontecer isso? Mas não, se você crer no que Deus falou, você vai concordar com ele e dizer, em Cristo eu posso todas as coisas. O Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe. Ele me chamou, então é Ele que vai fazer isso na minha vida. Não depende de mim, mas depende do poder de Deus. Então você deve declarar isso e confessar isso. Então ou você concorda com Deus ou concorda com o inimigo. Então concorda com o que Deus está falando a teu respeito. E deixa o inimigo de lado. Repreenda o inimigo, como Jesus fez ali no deserto. Você entendeu nessa noite o reino da fé, como funciona? Então é através da sua imaginação. Então você deve imaginar, você deve projetar na sua mente. É como construir uma casa, como fazer qualquer coisa. A gente faz muito projeto de extensão na faculdade, a gente faz artigos, e até esses artigos tem que ter um projeto, tem que ter um desenvolvimento. Então essas coisas existem. Então no mundo espiritual é dessa forma também. Você precisa ver isso, você precisa ver essas coisas e falar, Senhor, eu quero ficar grávido dessas coisas no meu ventre espiritual. Um dia vai nascer, mas vai ter uma hora que você vai começar já a sentir
uma mulher sente um filho que está desenvolvendo dentro dela. Deus está procurando ventres, querido. Sabe o que Deus está procurando? Ventres, corações. Maria, para você entender, Maria, o anjo chegou e falou para ela: você é escolhida, você vai trazer o Filho de Deus ao mundo. Chamou ela de agraciada. Ela diz: eis-me aqui, cumpra-me a tua vontade, Senhor. Então ela cedeu o ventre dela, físico. Então Deus está procurando que tenha pessoas que tenham um ventre espiritual, porque Ele tem muitos projetos hoje. Ele tem projeto de ganhar um bairro, uma cidade. Então Deus está procurando você com o seu ventre fértil. Se não tiver tendo filho, pode clamar como Raquel: dá-me filho, Senhor, senão eu morro. Dá-me filho, Senhor, senão eu morro. Então eu quero gerar filhos, porque Deus chama você para gerar filhos espirituais. E filhos de Deus não adianta, não são adeptos. As igrejas hoje estão cheias de adeptos, estão dizendo: mas o Brasil cresce o número de evangélicos. Mas não é isso que Deus está querendo, porque não está acontecendo mudança nenhuma na nossa nação. A fibra moral não muda, mas quando os homens são gerados no reino do Espírito, por causa da intercessão daqueles que amam a Deus, são gerados e eles nascem no reino de Deus. Então aí sim as coisas começam a mudar. Deus está procurando homens e mulheres que tenham um ventre espiritual, um coração desejoso. Senhor, eu estou disposto a abrigar esse projeto, Senhor. Então pode semear no meu coração, sim. O anjo chegou e falou a palavra de Deus, e ali no ventre de Maria nasceu uma criança por causa dessa palavra. Então Deus também coloca uma palavra no seu coração, e através dessa palavra Deus dá uma visão para você, como deu para Abraão, como deu para Jacó, para transformar situações. Então Deus trabalha através de sonho e visão. Então uma das coisas que Ele prometeu nos nossos dias que estamos vivendo, lá Ele disse, quando Pedro pegou no dia do Pentecostes, Ele disse: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É o que está escrito em Joel. Ele disse: é isso que Deus prometeu nos últimos dias. Os velhos terão visões, sonharão sonhos, e eles profetizarão naquele dia. Então é para os nossos dias hoje, querido. Deus está dando visão para você, visão de igreja, visão de alma sendo salva, colocando no seu coração, porque Deus colocou a eternidade no teu coração. Aleluia. Veja isso. Quero que você se coloque de pé, pastor. Em nome de Jesus. Localize no seu espírito. Localize aquilo que Deus já falou com você. Deus deve ter feito pelo menos alguma promessa a você. Prometeu que ia te usar. Prometeu que você ia falar para muitos, que você ia evangelizar muitos, iam se converter. Prometeu que você seria um ministro de louvor, que você seria uma pessoa que iria curar outras pessoas, curar a alma, curar os problemas da alma. Hoje é o que mais está precisando hoje. Também o corpo físico. Deus fez promessa. Deus fez promessa de dar uma igreja nas nossas mãos, dar pessoas para nós cuidarmos, Senhor. Então eu quero que você veja isso no lugar que você está. Ali muitas pessoas poderão ser trazidas à luz pelas suas intercessões. Então veja isso no reino do Espírito. Veja aquilo que Deus te prometeu. Comece a imaginar essas coisas. Enquanto você imagina, Deus torna isso real, Senhor. Manifeste no reino físico. Feche seus olhos e veja e diga: Senhor, eu chamo isso à existência, e chamo a existência, e declaro que isso vai acontecer na minha vida, porque é a tua promessa. No reino espiritual isso já existe. Então que se manifesta no reino físico, Senhor, que isso venha se manifestar para a tua glória. Chame a existência isso. Veja você no futuro, veja na tua imaginação, porque Deus vai usar a sua imaginação para fazer com que essas coisas aconteçam.
ó Deus, para a minha vida, nas nossas vidas, na nossa casa, aquilo que tu faria, Senhor, que o Senhor nos enviaria as pessoas, ó Pai, que a nossa palavra, aquela palavra que iríamos pregar, mesmo por meio da internet, Pai, alcançaria vida. Então, em nome de Jesus, deixamos essa existência. Eu declaro, meu Deus, que as forças espirituais não poderão pedir, ó Deus, elas devem ser mobilizadas pelo poder do teu Espírito. O inimigo não pode pedir aquilo que deve chegar até mim. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro e chamo a existência, Pai. Venha nós o teu reino, o seu reino seja manifesto. Em nome de Jesus, eu mesmo espremendo a pé, isso me pertence. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba isso. Em nome de Jesus, creia nisso. Isto vai acontecer, porque maior é aquele que te prometeu, fiel que te prometeu, a qual também fará. Louvado seja o nome do Senhor. Se prepare para você viver novas experiências, novas realidades. Agradeça e louve o Senhor. Se você já tem a substância no teu coração, no teu ventre espiritual, se você já sente a substância, então adore o Senhor por isso, glorifique o Senhor por isso, e diga: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não é homem para que minta, e vai se manifestar aquilo que o Senhor prometeu, para a tua glória e para o teu louvor. Aleluia. Aleluia.